You can't touch this. You can't touch this. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre o círculo trigonométrico. Já vimos seus quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sabemos que o círculo tem origem, tem centro na origem do plano cartesiano e raio igual a 1. Vimos seus ângulos mais importantes, 0, 90, 180, 270 graus. E vimos que ele vai do ponto 1 e 0 até menos 1 e 0, 0 e 1 e 0 e menos 1. Agora vamos definir o que é o seno e o cosseno no círculo trigonométrico. Vamos aqui desenhar um θ que possui centro aqui no centro do círculo, ângulo θ. Esse ângulo θ, ele toca a circunferência num determinado ponto, vamos chamar de O'. E a partir daí, ao fazermos projeções desse ponto aqui perpendiculares a cada um dos eixos, a gente vai ter a seguinte representação, que é igual a 90 graus. Vamos apagar esses 90 graus aqui. Sabemos que os eixos se cortam perpendicularmente e vamos ter uma projeção aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de P, e esse ponto aqui vamos chamar de Q. Essas projeções, quando elas são feitas, nos dá um dado interessante. Observe que são triângulos retângulos. Então, se utilizarmos a trigonomia do triângulo retângulo, utilizando esse ângulo θ, vamos ter o seguinte: o que é o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas essa hipotenusa aqui é o raio da circunferência, então ela vale de 1. O valor aqui é 1. Então, o valor do cosseno de θ vai ser o segmento OP dividido pela hipotenusa, 1. Ou seja, vai ser o próprio AP. E o seno de θ vai ser igual ao seu cateto oposto, no caso aqui, O'B, dividido pela hipotenusa, que também é 1. Mas esse lado aqui é igual a este lado, pois isso daqui é um retângulo. Então, este lado aqui equivale a essa medida e podemos afirmar que o cosseno do ângulo θ é igual ao segmento OP. E que o seno do ângulo θ é igual ao segmento OK. Vamos escrever isso aqui para ficar mais fácil. Cosseno de θ e seno de θ. Cosseno de θ vai ser igual ao OP, cateto oposto sobre hipotenusa. E já vimos que isso vai resultar em OP. E o seno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Podemos pegar este lado aqui também. Então, seno de θ vai ser igual a OK. Mas isso não acontece só no primeiro quadrante, acontece em qualquer um dos quatro. Vamos pegar, por exemplo, aqui este ângulo do quarto quadrante, que também toca a circunferência num ponto que a gente vai chamar de O, duas linhas. E esse segmento também apresenta suas projeções. Esse ponto aqui também tem como a gente traçar suas projeções no eixo Y. Aqui vamos chamar esse ponto onde intersecta o ponto Y de M. E o ponto onde intersecta o eixo X, vai ser o ponto N. E esse ângulo aqui nós vamos chamar ele de alfa. De novo, a gente vai ter esse valor aqui da hipotenusa desses triângulos retângulos menores aqui igual a 1. Portanto, seno de alfa vai ser igual a seu cateto oposto, que é equivalente a esse lado aqui também,
sobre hipotenusa 1, ou seja, vai ser igual ao segmento OM. Este vai ser o valor do seno de alfa. E seu cosseno é a cateta adjacente sobre hipotenusa, que a hipotenusa como é 1, ON sobre 1 vai dar ON. Então, esse daqui é o valor do cosseno de alfa. Vamos escrever aqui só para vocês visualizarem. Cosseno de alfa igual a ON. E seno de alfa igual a ON. E isso vai ocorrer em todos os 4 quadrantes. Então, o seno e o cosseno do círculo trigonométrico é isso, são as projeções que o tal ponto que está tocando a circunferência vai determinar no eixo x e y, e, portanto, você vai ter o seno e o cosseno. Então, observe o seguinte fato. Vamos apagar aqui. Observe o seguinte, a função cosseno começa como 1 no ângulo 0 graus, quando chega a 90 vai a 0, quando chega a 180 vai a menos 1, pois ela é o valor do comprimento do eixo x, e quando chega no 270 vai a 0 e volta a 1, e vai e volta, enfim, continua. Mas observe que a função cosseno, ela fica do 1, do ponto 0 grau, valor de 1 no eixo x, até o ponto menos 1. E o mesmo ocorre com a função seno. No caso aqui, o seu maior valor é 1, que é quando está em 90 graus, que é o maior valor do eixo y que temos aqui, e quando ela chega em 270, a função seno fica com o seu menor valor, que é igual a menos 1, pois o eixo y negativo, e já vimos que esse comprimento é o raio da circunferência, que é igual a 1, mas como está negativo no plano, menos 1. Ou seja, a gente pode definir que a função seno ela vai oscilar de 1 até menos 1. Tal como a função cosseno também pode oscilar de 1 até menos 1. E observe o seguinte, em cada quadrante essas funções adquirem aspectos diferentes. No primeiro quadrante, quando temos o ângulo 0 grau, a função cosseno ela começa como 1. E à medida que ela vai subindo, esse valor aqui de x, tá vendo? Vai diminuindo, até chegar a 90 graus, onde você não tem o eixo x, você só tem eixo y. Portanto, a gente diz que a função cosseno no primeiro quadrante, ela decresce, pois seu valor vai de 1 para 0. A partir daí ela começa a crescer novamente até chegar a 180. Então a gente diz que a função cosseno no segundo quadrante, seu valor continua decrescendo, pois está passando do 0 até o menos 1. Menos 1 é menor que 0. Quando chega aqui no menos 1, essa função começa a voltar e não tem mais eixo x, só tem eixo y. E ela vem para 0. Então a gente diz que o cosseno aqui é crescente, pois ele está passando de menos 1 para o 0. E por fim, no quarto quadrante, a gente diz que a função cosseno ela é crescente, pois ela sai do 0 e vai aumentando até chegar no 1 novamente. Então, o cosseno do primeiro quadrante ele é decrescente. No segundo quadrante, ele é decrescente. No terceiro, ela é crescente. E no quarto, ela é crescente. Com o seno, vai acontecer o oposto. Na primeira, o seno aqui ele começa como 0. E de modo que esse ponto aqui vai subindo, a função seno vai aumentando até chegar a 1. Então, aqui ela é crescente. No 90 graus, ela vai se encaminhar para 180. E aí, de modo que o ponto vai chegando a 180, essa função vai diminuindo. Então, a gente diz que no segundo quadrante, ela é decrescente.
quadrante, ela vai do ponto -1, onde está como 0, e de modo que ela vai se caminhando para 270 graus, essa função ela vai caindo também, pois ela vai adquirindo valor negativo. E deste ponto até o 0 grau, ela está como valor de -1, e aqui ela vai passar, e aqui ela vai passar para 0 novamente. Ou seja, no primeiro quadrante ela vai crescer, no segundo ela vai decrescer, pois está passando de 1 para 0, no terceiro ela vai decrescer novamente, pois está passando de 0 para -1, e no quarto ela vai crescer novamente, passando do -1 para 0. Então, se você tiver um ângulo, por exemplo, no quarto quadrante, e perguntar, a função seno vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. A função cosseno vai ser negativo ou positivo? Vai ser positivo. Então, essas são as determinações de seno e cosseno no círculo trigonométrico. E daí a gente sabe que a gente vai ter valores iguais. Temos um ângulo de 60 aqui, um ângulo de 60 lá, mas essas especificações dos ângulos notáveis do círculo trigonométrico a gente vai ver mais para frente. Muito obrigado, espero que tenha ajudado.